Olá, meu nome é Valquíria Ginato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. E mais uma vez peço a gentileza para que você curta e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Bem, qual o assunto hoje? Começo com essa citação. A linguagem é o que mais expõe o homem. Fala para que eu possa te ver. Essa citação é de Ben Johnson e ela nos ensina quanto nossa linguagem é essencial para o nosso convívio e aperfeiçoamento. Quando nós falamos algo, na verdade nós estamos revelando o nosso interior, nos revelando ao mundo. A Escola de Oratória Leterino Santoro, ela publicou um enunciado sobre nossa fala e diz assim: quando conversamos com as pessoas, quando compartilhamos os nossos pensamentos, sentimentos e experiências, estamos permitindo que os outros nos vejam verdadeiramente. Falar não é apenas sobre se expor, é também sobre humanizar a nossa comunicação. É sobre considerar a humanidade nos outros, escutando suas histórias, suas dores e suas alegrias. É sobre criar um espaço onde todos possam ser escutados e compreendidos. Pois é nessa troca entre fala e escuta que encontramos a verdadeira essência da comunicação humana, em que as palavras se transformam em pontes que nos conectam uns aos outros. Olha como é importante e interessante a maneira como nós nos expressamos. E em tempos onde a intolerância reina, nas redes sociais, nas ruas, nos lares, esse é um tema que deve ser tratado com mais frequência. Nós devemos aprimorar o nosso modo de falar, num processo contínuo, pois as nossas palavras também nos condenarão, como diz a Escritura em Osías 4,30, que nós lemos assim: isto, porém, posso dizer-vos: se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e vossas palavras e vossas obras, e se não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouvistes concernentes à vinda do nosso Senhor, até o fim de vossa vida perecereis. E agora, homem, lembra-te e não pereças. Então, cuidado com as nossas palavras, está incluso nessa escritura. E com que frequência nós prestamos atenção à forma como nós nos dirigimos às pessoas? Que tipo de palavras nós usamos e com que finalidade? O elder Douglas Callister, em um discurso intitulado Nosso Refinado Lar Celestial, ele trata e fala sobre como seriam as pessoas que vivem lá no Reino Celestial. Que tipo de literatura, de música, de linguagem elas usam lá? Ele diz assim: quanto mais próximos estivermos de Deus, mais facilmente nosso espírito será tocado por coisas refinadas e belas. Deus fala todas as línguas de modo adequado. Ele usa uma linguagem recatada e comedida. Quando Deus descreveu o grande processo da criação dessa terra, ele disse de modo comedido que ela era boa. Ficaríamos desapontados se Deus tivesse usado expressões exageradas como supermaneiro ou coisas semelhantes. Então, em muitos momentos, eu mesma observei nas Escrituras as palavras que Jesus Cristo usava em muitas ocasiões. E as palavras que ele usou sempre edificou, inspirou, amou, construiu pontes que uniam as pessoas a ele. Até no momento que ele acalmou a tempestade, que era um momento de tensão e de medo entre os apóstolos, ele usa a palavra aquieta-te. Ele poderia ter usado fique quieto, pare, mas ele foi mais gentil, até na maneira que ele repreendeu. Isso nos ensina muito sobre o modo como nós devemos nos expressar. E o elder Callister continua: o refinamento ao falar é mais do que eloquência requintada. É resultado da pureza de pensamento e sinceridade de expressão. O refinamento ao falar não se reflete apenas em nossa escolha de palavras, mas também nas coisas sobre as quais falamos. Então, quais são os assuntos que nós falamos uns com os outros?
né? O que aparece com mais frequência nas nossas conversas? Nós falamos só sobre nós mesmos, falamos dos outros, fuxicamos, ou falamos sobre os nossos sonhos, sobre os nossos ideais, sobre ideias geniais, sobre bons livros e mesmo sobre a doutrina pura e verdadeira. E o Elder Callister continua: os assuntos discutidos no céu não são insignificantes ou mundanos, são mais sublimes do que a nossa mais fértil imaginação poderia imaginar. Vamos sentir-nos em casa ali, se nessa terra tivermos ensaiado conversas sobre coisas refinadas e nobres, expressando-nos com palavras muito bem ponderadas. Olha só o que a gente deve pensar daqui para frente. A biografia de Ralph Waldo Emerson, ela foi escrita por Van Wyck Brooks. Ela conta que em determinado momento Emerson foi convidado a falar no aniversário de 300 anos do nascimento de Shakespeare. Então, depois dele ter sido apresentado, ele vai até o púlpito, volta e senta-se. Ele havia esquecido as suas anotações e ele preferiu então não dizer nada a proferir palavras mal elaboradas. E diz lá na biografia que alguns consideraram aquele um dos momentos de maior eloquência de Emerson. E nós, como nós podemos nos aprimorar? Uma coisa fundamental a fazer é nos aproximarmos de Cristo, estudando as Escrituras, orando, vivendo os princípios do Evangelho, escolhendo bons livros, boa música, tudo que for bom, edificante, virtuoso e louvável, vai ajudar a melhorar os nossos tipos de conversa, nosso vocabulário, principalmente nos achegando a Cristo. E a psicologia também pode ajudar a promover uma linguagem edificante, com algumas estratégias que eu sempre trago aqui. Por exemplo, autoobservação consciente. Ficar atento aos seus próprios pensamentos, né? Sua linguagem interna, identificar aqueles padrões negativos e substituir por pensamentos positivos e encorajadores. Uma outra coisa, uma comunicação mais assertiva. Aprender e praticar técnicas, né, dessa comunicação assertiva para expressar suas necessidades, seus sentimentos, opiniões de uma forma mais clara e respeitosa, e promovendo assim uma interação mais positiva e construtiva com os outros. Uma outra estratégia, a visualização criativa, que é utilizar essa visualização, né, para imaginar situações futuras de sucesso, de felicidade, usando uma linguagem edificante para descrever experiências e reforçar uma mentalidade positiva. E uma última sugestão, estratégia, é a gratidão. É cultivar um senso de gratidão, fazendo regularmente uma lista de coisas pelas quais são gratos, né, nas suas vidas, promovendo assim uma perspectiva mais positiva e uma linguagem mais edificante. E aí, qual o preço que você está disposto a pagar para se adequar ao padrão do reino celestial? Então, fala para que eu possa te ver. Te vejo no próximo vídeo.